Oi, eu sou a Bia e hoje, meus amigos, em clima de Dia das Mães, vim falar sobre esse filme clássico que é Sexta-feira Muito Louca. Gostaria de criar um adendo aqui, vocês estão em clima de Dia das Mães, eu estou em fevereiro. Uma coisa que eu notei nesse filme, demorei, mas percebi, é que sempre que tem algum filme com a Lindsay Lohan, ela tá interpretando a mesma personagem. Em todos os filmes adolescentes que a Lindsay Lohan aparece, ela é a mesma personagem. O filme já começa com várias confusões familiares. A doutora Tess, que ela é psicóloga e escritora, está organizando seu ensaio de casamento. Marca aí o psicóloga e escritora que vai ser importante mais tarde. E Ana, nossa famigerada protagonista, não está aceitando muito bem a questão do casamento da mãe. Clássico, né, de adolescentes birrentos. Mas na verdade ela não aceita nada muito bem. É como se ela fosse revoltada só porque ela acha que ser revoltada é divertido, sabe? Sem motivo algum, porque ela se revolta com absolutamente qualquer coisa. Além disso, Ana tem um irmão mais novo e os dois vivem se espancando. O clássico amor de irmãos, não é mesmo? Agora que eu dei um resumão sobre o filme, vamos para as partes interessantes. É que tudo isso era necessário para dar contexto, senão vocês iam ficar perdidos. Se bem que eu acho que não, porque eu acho que esse é um filme que todo mundo já assistiu, não é possível. Num belo dia, a família toda vai almoçar num restaurante chinês e vendo como Ana e sua mãe não param de brigar, porque no caso, Ana quer fazer um show no dia do ensaio de casamento da mãe dela. Mano, na moral, é só um ensaio, não é o casamento. Ela vai no casamento. Libera a menina no ensaio. Pra que fazem ensaio de casamento? Vai na fé. Se der certo, tudo bem. Se der errado, é porque era pra dar. No final das contas, parece que nenhuma das duas quer realmente escutar o que a outra tem a dizer, sabe? Elas só querem distorcer o que a outra tá falando, chegar em conclusões precipitadas e uma continuar brigando com a outra. É só isso. Enfim, a senhora do restaurante resolve intervir nessa bela discussão e dar um biscoito da sorte pra elas. E elas abrem o biscoito. No momento em que elas abrem o biscoito, acontece um baita terremoto. Só que só elas sentem. A partir daí, eu já procuraria um hospital psiquiátrico. Porque, cara, terremotos não acontecem só pra duas pessoas. A não ser que no local do terremoto só haviam duas pessoas. Então, mas era um restaurante cheio de gente, só as duas ali no banheiro. O terremoto aconteceu só no banheiro do restaurante. No resto, não. Quando elas chegam lá no restaurante falando sobre o terremoto, elas percebem que tá todo mundo normal. E provavelmente todo mundo pensando, o que essas malucas estão falando? E o marido da Tess já assim, marido não, né? Futuro marido, pensando já, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Vou casar com uma completa maluca que sente terremotos quando não tem terremotos. Só o velhinho que acredita um pouquinho nelas, que daí ele já levanta gritando, terremoto! Terremoto? Não. Mas, bom, não tem um terremoto. E eu acho que ele só fez isso porque ele tem algum tipo de Alzheimer, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem alguma coisa também. É problema de audição, com certeza, e mais alguma coisa ele deve ter. No dia seguinte, elas trocam de corpo, tipo, a mãe vira a filha e a filha vira a mãe. Mas eu vou continuar me referindo a elas com os nomes originais, porém tenho em mente que elas têm esse nome porque elas são essa pessoa, mas elas estão no corpo de outra pessoa, então deixa tudo bem bizarro. Só que daí, se eu fosse tentar explicar toda vez quem é quem, ia ficar muito confuso esse vídeo. Então vamos se referir a elas com os nomes originais, pra não se perder aqui no meio dessa bagunça. Já tá um pouco confuso, na verdade. No meio do surto, assim, delas, elas resolvem que elas vão tentar uma atropelar a outra. Pronta? Já! Mamãe! Pra ver se elas conseguem voltar pros corpos originais na base do ódio. Obviamente não dá certo. E o irmãozinho da Ana tava lá na porta assistindo tudo. Então ele já pensa, meu Deus do céu, minha mãe ficou completamente maluca. Da irmã ele já esperava, né? Mas da mãe não. Ele é tão estranho porque a irmã dele tava sendo gentil com ele. Sim, e a mãe dele tava chamando ele de pirralho. Então, vendo que a decisão delas de tentar voltar pros próprios corpos foi burra e não deu certo, elas resolvem realmente trocar de lugar e uma ir viver a vida da outra. No caso, a Tess, ela vai pra escola no lugar da Ana, ela faz a prova, né, da Ana, que é uma prova meio que surpresa, e ela descobre que o motivo da Ana sempre tirar nota ruim, que inclusive ela deixou a Ana de castigo por causa disso, é que ela deu um pé na bunda do professor na época que eles estudavam juntos. E agora esse professor, ele guarda rancor e tá se vingando contra a filha dela. E não contra ela. Porque ele é um
senhor solitário e rancoroso. Além disso, ela também tenta virar amiguinha da menina que era amiga de infância da Ana. Só que assim, como a Ana disse, a menina é o capeta encarnado e ela descobre isso quando ela começa a tentar virar amiguinha da menina. Parece que ela é ruim só por ser ruim. Talvez tenha uma história mais profunda por trás. Talvez a Ana botou fogo no cabelo dela enquanto elas eram crianças. Pode ser, mas a gente nunca vai saber disso, porque a história é contada da visão da Tess e da Ana. E não da visão da outra menina, acho que é Stacy o nome dela. Enquanto isso, a Ana faz uma baita mudança no visual e passa a tarde atendendo os pacientes da Tess. Mano, imagina uma adolescente revoltada atendendo no consultório psiquiátrico, atendendo no lugar da terapeuta. Triste. E atendendo no consultório da mãe dela, que ela descobre que a vida adulta não é tão perfeita assim. Gente, da onde ela tirou que a vida adulta é perfeita? Você é adolescente, você vai pra escola, você tem que tirar nota boa, você conversa com seus amigos, na verdade você vai pra escola pra tirar nota boa, mas na verdade você acaba conversando com seus amigos ao invés de ficar prestando atenção na aula. E você pode fazer isso, é completamente comum. Quando você vira adulto, você não pode meter o louco assim, sabe? Você vai pro trabalho pra trabalhar, não é pra ficar conversando. A vida adulta não tem nada de bom não, gente. Mentira, tem. Você pode comprar as coisas com o seu dinheiro. Se você trabalha. Se você for desempregado, não. Eu não falei isso pra vocês que são novinhos, assim, ficarem com medo da vida adulta, mas, assim, não é incrível. Também não é péssimo, sabe? Tá ali no meio termo. Nesse mesmo dia, elas descobrem que pra elas conseguirem voltar pros próprios corpos, elas têm que ser compreensivas uma com a outra. Olha, é o mínimo. Um dos detalhes que eu esqueci de mencionar é que, quer dizer, alguns detalhes que eu esqueci de mencionar, é que a Tess altera a prova da Stacy por vingança. A Tess, sim, a mãe da Ana, não a Ana. A Tess altera a prova da Stacy por vingança. Ela é uma adulta no corpo de um adolescente que está realmente agindo como um adolescente. A Ana vai na reunião de pais, né, do irmão dela, e ela descobre que ele implica com ela porque ele acha divertido. Mas, na verdade, ele admira muito ela. E a Ana arrasa na palestra sobre o livro da mãe dela. Ela dá uma palestra que provavelmente não tem nada a ver com o que tá escrito no livro, mas as pessoas adoram. Além disso, ela também sai com o Jake, que é o menino que ela gosta da escola. Lembrem-se, ela está no corpo da mãe dela. Ela sai com o Jake no corpo da mãe dela. Então o garoto começa a achar que ele tá apaixonado pela mãe dela, que é bem problemático, porque ela é uma senhora e ele é um adolescente. Ah, inclusive, o garoto fica no pé da mulher e ele vai até a casa dela no dia do casamento dela, ou ensaio do casamento, sei lá, não entendi mais nada nessa história. Enfim, ele vai até a casa dela e começa a cantar uma serenata bem desafinada. A Ana vai como... A Tess, no corpo da Ana, vai como um grande jogador de futebol americano que ela é, e praticamente mata o menino, assim, sabe? Atropelado, sem um veículo, só com as próprias pernas, tá ligado? Give me a sign, hit me, baby. E no final ela beija ele e fala que ele não gosta da mãe dela, ele gosta dela, que na verdade é a mãe dela, no corpo dela. Muitas confusões nesse filme. Finalmente chega o ensaio de casamento da Tess, né? Que na verdade é a Ana. Tá vendo por que eu falei que eu ia me referir a elas como os nomes delas? E daí o marido da Tess deixa a Ana fazer o show dela. E além disso, ele também fala pra Ana de verdade, que é a que tá no corpo da Tess, e apoiar a filha dela. Ou seja, esse filme é muito confuso de se explicar. Eu já estou dando um nó na minha cabeça. A Tess fica perdidona no show, porque ela nunca nem encostou em uma guitarra. Mas a Ana ajuda ela ficando nos bastidores. Ela desliga a guitarra da Tess e ela mesma toca. Daí a Tess só tem que fingir que tá tocando. Daí eu me pergunto, meus amigos, não tinha um único entendedor de guitarra nesse show pra perceber que ela não estava fazendo nada? Porque ela não fazia ideia do que ela tava fazendo. Acho que ela não tava nem mexendo os dedinhos ali do ladinho assim. Ela só tava... Então, não faz sentido, sabe? Ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas enfim, no final dá tudo certo. Elas voltam pro casamento e a Tess dá pra Ana a escolha, né? De adiar o casamento, porque, bom, a Ana não está pronta para se casar. E também porque elas não sabem quando elas vão voltar, né, pros corpos originais. Mas a Ana finalmente aceita o casamento da mãe dela. E ela decide não adiar o casamento, porque, tipo, ela não quer que a mãe dela perca algo que deixe ela feliz, né? E nesse momento elas voltam pros corpos originais, viu? É
era só fazer o mínimo. Uma aceitar o relacionamento da mãe e a outra deixar a filha ir tocar no show dela. Era só isso que precisava, mais nada. Além disso, a gente tem uma ceninha no final, né? Bem no final mesmo, no casamento da mãe da Ana. No casamento mesmo, não no ensaio. Em que o menininho, o irmão da Ana e o vô dela começam a discutir sobre o irmão dela e chamar uma menina pra sair. Daí a senhorinha do restaurante chinês vai lá e entrega um biscoito da sorte pros dois. O que daria um ótimo filme. Imagina um vô trocando de lugar com o neto. Mas enfim, a mulher acaba roubando os biscoitos de volta, a filha da senhorinha. E eles não trocam de corpo. Além disso, no final, a Ana toca no casamento da mãe dela com a banda dela e ela ainda fica com o Jake. Tudo no seu devido lugar. E essa, meus amigos, foi a análise do filme Sexta-feira Muito Louca, que é realmente um filme muito louco. Tão louco que é até difícil de explicar. Mas eu dei muitas risadas assistindo e, assim, se você nunca viu esse filme, primeiro, que eu não sei em que mundo você vive, segundo, que assista, porque vale muito a pena. Like, se inscreve.